Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana. Vamos falar muito aqui sobre o Vasco da Gama e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana, né, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Bom, estamos aí em clima de Copa do Mundo, hoje tem 3 jogos, né, de Copa do Mundo, mas o noticiário sobre o Vasco não para e aqui nesse vídeo a gente vai atualizar tudo, beleza? Inclusive, jogador contratado pelo Vasco, que já está palavrado com o Vasco, chegou ontem ao Brasil. Vamos falar também de Pedro Raul, que está praticamente tudo certo também com o Gigante da Colina. Tem bastante coisa aqui pra gente conversar, o vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e como eu disse na abertura, né, estamos em clima de Copa do Mundo. Hoje tem 3 jogos da Copa, mas olha só, o OneFootball preparou um bolão especial com um concurso cultural para você participar. Você pode levar para casa um kit de churrasco, isso mesmo, já pensou? Curtir o Hexa com um kit de churrasco na faixa de presente do OneFootball? Então faz o seguinte para participar. Vem no link aqui que está na descrição desse vídeo. Nesse link você vai clicar e vai ter que responder ali 3 perguntas, chutando, né, os placares dos jogos do Brasil. Então você coloca lá o placar que você acha que vai acontecer, responde a perguntinha do OneFootball e você concorre aí a um kit churrasco. Lembrando que não é sorteio, tá? É concurso cultural, depende dos seus conhecimentos e você pode levar aí um kit de churrasco do OneFootball para curtir o Hexa da melhor forma. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre contratações, né? O Vasco que está aí se movimentando lentamente no mercado, a gente espera que essa semana a gente tenha mais novidades, né? Que o Vasco avance aí em relação a treinador, em relação a reforços também. É o que a gente espera, né? Porque o tempo está passando, dia 8 de dezembro já é a reapresentação do elenco e o Vasco até o momento muito devagar no mercado. Mas tem um jogador que já está apalavrado com o Vasco da Gama, que é o Júnior Urso. A gente já falou disso aqui diversas vezes. E o Júnior Urso chegou no Brasil, desembarcou ontem no Brasil. O jogador vai realizar exames médicos e a expectativa é que ele seja anunciado pelo Vasco aí nos próximos dias. O volante de 33 anos chegou ontem a São Paulo acompanhado de sua família. Ele rescindiu o contrato com o Orlando City e tem acordo com o Vasco da Gama. O Urso ainda vai realizar exames, né? Como eu disse aqui, vai passar por exames médicos para assinar ali o seu contrato e ser oficializado pelo Vasco da Gama. Lá no Orlando City, o Júnior Urso era considerado um dos principais jogadores da equipe. Ele atuou em 100 partidas, marcou 14 gols e deu 11 assistências. Aqui no Brasil, ele iniciou a sua carreira no futebol de São Paulo, né? Passou por Santo André e por Ituano, depois defendeu Paraná e Avaí e apareceu no cenário nacional com a camisa do Curitiba em 2012 e 2013. Jogou também no Atlético Mineiro e no Corinthians e agora volta ao futebol brasileiro para defender o Vasco da Gama. Então o Júnior Urso, que é o primeiro reforço do Vasco, né, para essa temporada de 2023, já chegou ao Brasil, vai realizar os exames e vai ser anunciado aí pelo Vasco da Gama. Bom, e vamos continuar falando aqui de volante, né? O Júnior Urso, que é volante, está fechado com o Vasco, vai ser anunciado aí em breve, mas o Vasco tem interesse em outro volante que está jogando fora do Brasil. Estou falando do Fran Sérgio, que atualmente está no Bordeaux da França e está na mira do Vasco da Gama. O próprio dono do clube, né, o dono do Bordeaux, confirmou essa informação, que o Vasco fez uma consulta pelo jogador. Segundo o dono do Bordeaux, além do Vasco, outros clubes brasileiros demonstraram interesse nesse volante de 32 anos, mas o Vasco foi quem demonstrou o interesse maior, né? Então o Vasco tem interesse aí no volante Fran Sérgio, atualmente no Bordeaux da França, 32 anos de idade. Qualquer outra novidade sobre isso, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Por enquanto, não passou aí de uma consulta, né? O Vasco fez uma consulta ali em relação ao Fran Sérgio. Bom, vamos falar aqui de Paulo Brax, né? A expectativa é que a partir dessa semana as negociações do Vasco deem uma andada, né? Deem uma avançada. É o que todo mundo espera.
O Paulo Brax está na Europa, né? E essa semana ele tem reuniões aí com a 777. Informação aqui do Globoesporte.com. Segundo o Globoesporte.com, o Paulo Brax, que está na Europa desde a semana passada, viaja agora para a Itália, onde vai se encontrar com a cúpula esportiva da 777. Essas reuniões com os dirigentes da 777 vão acontecer na cidade de Gênova e terão as participações dos dirigentes de outros clubes da 777, como o próprio Gênova, o Red Star e o Standard de Liège. Essas reuniões vão acontecer entre terça e quarta-feira, ou seja, entre amanhã e depois de amanhã na cidade italiana. Após essas reuniões, o Paulo Brax vai seguir na Europa de olho em reforços. O retorno de Paulo Brax ao Brasil deve acontecer apenas no início de dezembro. Até lá, Paulo Brax deve comandar, de forma remota o futebol do Vasco, realizando reuniões de forma online, procurando reforços também lá no futebol europeu. E ele tem duas situações para resolver aí nos próximos dias, Nomes que estão mais próximos de pintar, que são Pedro Raul e Wellington Rato. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre Pedro Raul. E tem que resolver a situação do treinador também, O Vasco que está próximo aí de anunciar o Abel Braga, não para treinador, mas para diretor técnico. E aí provavelmente o Abel Braga também vai ajudar nessa escolha aí do novo nome, do técnico do Vasco para 2023. A expectativa é que essa semana a gente defina pelo menos, a situação do treinador. E outra coisa que também deve ser decidida nessa semana é a situação do atacante Pedro Raul. Pedro Raul que está praticamente apalavrado com o Vasco, E o Vasco tem que resolver aí, formalizar, essa situação do Pedro Raul. Mas a informação que a gente tem é boa, informação trazida pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos. O Vasco formalizou ontem uma proposta de compra ao Caxias Reysol para a aquisição do Pedro Raul. Então a proposta já está nas mãos dos japoneses, Eles queriam ali cerca de 3 milhões de dólares para liberar o Pedro Raul. O Vasco apresentou essa proposta. Não tenho aqui a certeza se esse valor que o Vasco apresentou foi de 3 milhões. O Vasco tentou barganhar e deu um pouco menos. Mas o Vasco apresentou sim uma proposta de compra ali ao Caxias Reysol, o clube do Japão, que tem os direitos econômicos do Pedro Raul. Agora basta os japoneses aceitarem essa proposta para o Pedro Raul jogar no Vasco da Gama. Entre Vasco e Pedro Raul, informação do canal Atenção Vascaínos é que já está tudo certo, Entre Vasco e jogador, tudo acertado. Depende agora dos japoneses aceitarem a proposta de compra que o Vasco fez para contar com o atacante. A tendência é que isso aconteça, O Caxias Reysol quer esse dinheiro e o Pedro Raul não quer continuar lá no futebol japonês, quer ficar no Brasil. Então a tendência é que não tenha maiores problemas nessa situação. Pedro Raul muito próximo de ser jogador do Vasco na próxima temporada. Agora realmente só depende dos japoneses liberarem. Bom, antes de me despedir, antes de ir embora, recadinho aqui da 1xBet, Tem Copa do Mundo rolando, hoje tem 3 jogos da Copa e você pode fazer uma fezinha aí no site da 1xBet. O link tá aqui no comentário fixado. Você usando o nosso código promocional, o seu primeiro depósito vai dobrar, então é mais dinheiro para você fazer sua fezinha e quem sabe, ganhar aí uma graninha nessa Copa do Mundo. 1xBet é parceiro do canal Machão da Gama, o link tá aqui no comentário fixado. E antes de eu ir embora, vou mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Wagner. No sábado foi o casamento do Renan, filho dele, meu amigo. E, foi muito maneiro o casamento. Muitas felicidades aí pro Renan e pra Isa. Cara, evento sensacional. E o Wagner, pai do Renan, que é vascaíno, maluco igual a gente, me assiste aqui todos os dias. Mandar um abraço aqui pra ele, agradecer pela moral. Obrigado pela cerveja, no casamento. Tamo junto. Um grande abraço. Agora eu tô indo nessa mesmo. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!